eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis 22. Gênesis 22. Eu quero estar lendo esse texto juntamente com os irmãos. Gênesis 22. Eu vou estar lendo ele do versículo 1 ao verso 14. Do verso 1 ao verso 14. Para a gente poder entender aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, usando a vida deste pecador, quer falar ao coração da igreja. Gênesis 22, do 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Verso 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Até aí, meus queridos irmãos. Algumas vezes eu já ouvi algumas pregações a respeito desse texto, que nós temos que entregar o nosso Isaque. Só que, na verdade, bem ao fundo, não é o que o texto quer nos ensinar. Ele nos ensina completamente diferente. E sabe, meus irmãos, olhando e estudando este texto, nós chegamos a uma conclusão. Quando Deus ele cria o homem, aqui no próprio livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos, ele cria o homem e ao mesmo tempo ele cria o homem com necessidades. Não é verdade? Quando Deus ali ele cria o ser humano, ele cria Adão, ele cria Eva, ele cria-os com necessidades específicas. E o mais interessante é que Deus, criando o ser humano com necessidades, ao mesmo tempo ele trabalha, ao mesmo tempo ele supre essas necessidades. E isso é uma grande verdade que nós temos que trazer para as nossas vidas. Então, o que nós precisamos entender é que nós, seres humanos, nós passamos a nossa vida, nós trabalhamos, nós lutamos, nós batalhamos para suprir as nossas necessidades, para satisfazer
aquilo que nós mais precisamos. E isso é muito interessante, nós temos necessidades que são vitais, lógico, nós temos a necessidade de estar vivos, isso é uma grande verdade. Nós temos necessidades de nos relacionar. E olha que interessante, eu estava falando no último culto, onde eu preguei, e eu falei lá sobre Ruth e Noemi, onde ali naquele texto, Ruth e Noemi, elas tinham muitas diferenças, mas elas haviam uma diferença em comum, que era, elas acreditavam no mesmo Deus. E nós, como igreja, nós também somos assim. Nós temos inúmeras diferenças, inúmeros pensamentos. Um crê numa base do evangelho, outro crê em outra, uns são arminianos, outros são calvinistas, uns são do PT, uns são do Bolsonaro. Mas mesmo assim nós temos a necessidade de congregar, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas com a fé no mesmo Deus. É isso que nos move, é isso que nos faz ser igreja. Nem todo mundo é igual. Então nós também temos essa necessidade de nos relacionar, nós temos a necessidade de nos casar. E como é bom casar. Para você que é solteiro, case, busque uma varoa de Deus, busque um varão de Deus e case. É bênção de Deus você ter uma família, é bênção de Deus. Nós temos a necessidade, meus irmãos, de nos alimentar todos os dias, e isso é uma grande verdade. Mas aqui, olhando para o texto que nós lemos agora de Gênesis, podemos ver que o próprio Abraão, ele tinha uma necessidade em especial. Ele tinha necessidade de ter um sacrifício. Mesmo que naquele momento ele já tivesse o sacrifício em suas mãos, que era o seu próprio filho Isaac. Mas lá no fundo do seu coração, ele obedeceu a Deus, ele ia sacrificar o seu filho. Mas lá no fundo ele clamava: Senhor, provém na minha vida, Deus, um sacrifício, Senhor, porque eu amo meu filho. E ao mesmo tempo, Abraão aqui, ele foi justificado diante de Deus pela sua fé, porque ele acreditava que a qualquer momento Deus proveria na vida dele um sacrifício, e foi justamente isso que aconteceu. Abraão, quando ele olha lá para aquele lugar, ele vê um carneiro, e ali ele viu a provisão de Deus na sua vida. Ali ele viu que Deus proveu a sua necessidade. Deus vem e traz e supre essa necessidade que Abraão tinha. E se eu levantasse a mão aqui e eu começasse a falar das minhas necessidades, eu tenho muitas necessidades. Você também, eu tenho certeza que a gente tem lá na nossa mente, no nosso bolso, uma lista de necessidades. Mas o que Deus quer falar para nós nessa noite, meus irmãos, é que existe uma necessidade em comum entre todos nós. Existe uma necessidade especial em nossas vidas, na humanidade, no ser humano. Existe uma necessidade vital, primordial, que é a salvação da nossa alma. Essa é uma necessidade que todo ser humano tem, todo pecador perdido tem. E essa necessidade, ela vem antes de todas as outras. Muitas vezes, quando nós descíamos lá embaixo na fazenda, para levar a palavra para aquelas pessoas que estavam em dependência química, muitas vezes eu falava que o principal desejo do Senhor Jesus Cristo não era simplesmente libertá-los das drogas, mas era salvar a alma daqueles homens. E Jesus, ele não veio até a terra para simplesmente nos abençoar, nos fazer prosperar, nos fazer ricos, bonitos, feios. Não. Jesus, a sua principal missão foi salvar o homem, foi salvar o pecador. Então nós precisamos entender que esta é a principal necessidade do ser humano, a principal necessidade do homem. Então eu queria trabalhar nessa noite, pela graça de Deus, neste versículo 14 que diz: Deus proverá. E Deus proverá o quê?
Deus proverá a salvação que nós necessitamos. Deus já proveu. Mas Deus proverá algumas coisas que nós precisamos para esta salvação. Então, assim como eu falei antes, quando Deus ele cria o homem com necessidades, e ele sabia que o homem ia necessitar salvação, porque o homem peca. Então a palavra de Deus diz que nós nascemos no pecado. Olha o que o Salmo 51 diz: sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe, já no ventre da minha mãe. Então, meus irmãos, por causa do pecado de Adão, o pecado original, o pecado ele foi passado para o nosso DNA. Nós nascemos pecadores. Então Deus, ele sabendo disso, ele vai e ele provê a salvação para a vida do homem. Ele vai e ele provê as necessidades básicas para nós obtermos essa salvação. E o mais interessante, meus queridos irmãos, é que a salvação, ela é a principal necessidade. Por quê? Porque quando nós lemos Apocalipse 21, nós vemos lá que haverá um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 diz que lá não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais doenças. Não precisará mais do sol, porque o próprio Deus iluminará o seu povo que estará lá. Não haverá mais tristeza, uma eternidade de alegria na presença do Senhor. Então esse é o primeiro e principal motivo, o do porquê que a salvação da nossa alma é primordial. E o segundo motivo é para que aqueles que morrem sem Jesus, eles vão para o inferno. Se nós morrermos sem a salvação, não há mais chance. É uma eternidade inteira sofrendo os castigos eternos. Então por isso que a salvação em Cristo Jesus é a principal necessidade do ser humano, da igreja, dos homens, das mulheres, das crianças. Por quê? Olha o que a palavra diz, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, simplificando tudo, meus irmãos, simplificando tudo, Deus sabia que nós iríamos nascer no pecado, por isso Ele mesmo proveu a própria salvação e os meios para nós alcançarmos essa salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, algo que nós precisamos entender e algo que é muito sério, eu demorei muitos anos para entender. Existe uma passagem que diz lá em Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, não há nada, absolutamente nada, que o ser humano pode fazer para comprar a salvação. Ele pode ser o melhor ser humano da face da terra. Ele pode ser um exemplo moral de caráter. Mas isso não garante a salvação dele. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus exercido na vida do pecador. Então lembre-se disso, não se engane. Nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras. Porque se fosse por obras, eu pago minhas contas, eu vou na igreja, eu jejuo, eu oro, então eu estou salvo. Não. É pelo mérito de Cristo que nós somos salvos. Mas o mais interessante, que nós precisamos entender, que essa mesma graça que Deus derrama sobre a vida do homem, agindo na sua vida para a sua salvação, esta mesma graça, ela nos leva, ela nos ensina a tomarmos algumas atitudes para receber essa salvação.
Veja que tudo é pela graça, meus irmãos. Esta mesma graça que age no coração do pecador, ela nos leva, ela nos ensina a tomarmos algumas atitudes para recebermos a salvação do Senhor em nossas vidas. E a primeira atitude, meus queridos irmãos, que nós devemos tomar é a oração. Deixa eu te explicar. E Deus, Ele proverá um momento de oração na presença dEle, para que nós nos aproximamos dEle, para que nós clamamos a Ele por salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós e em nós, segundo a vontade de Deus. Então, Deus, Ele deseja salvar a humanidade. Então Ele, em primeiro lugar, o desejo da salvação não nasce no nosso coração, mas nasce no coração de Deus. Então Ele começa a operar, Ele começa a agir, e nós sentimos essa necessidade da salvação. Então nós começamos a clamar a Deus, então nós começamos a orar ao Senhor, nós começamos a suplicar, porque nós vemos o quão estamos perdidos, e o quanto precisamos de Jesus Cristo. Então a oração, meus irmãos, ela é fundamental, porque a oração, ela é um dos meios da graça de Deus, para nos achegarmos à presença dEle, meus queridos irmãos. Então a oração, ela toca o coração de Deus, porque em primeiro lugar ela nasceu no ventre do Senhor, ela nasceu no coração do Senhor. Você lembra daquela passagem do cego de Jericó? Quando ele chega aos pés de Jesus, ele diz: filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você lembra aquela passagem do publicano e do fariseu, que o fariseu chega na presença de Deus altivo e diz: eu jejuei, eu orei, eu fiz e eu aconteci. Mas o publicano não, o publicano se coloca na presença de Deus e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Tem piedade de mim, Senhor. Eu sou pecador, eu sou indigno de receber a graça do Senhor, mas perdoa os meus pecados mediante o sacrifício do teu Filho. Então a oração, ela é fundamental, meus queridos irmãos, para nós nos achegarmos na presença de Deus, quando nós identificamos que nós estamos perdidos, que nós estamos condenados, que nós estamos perecendo sem salvação. A oração, ela é fundamental, meus queridos, porque a palavra de Deus diz o quê? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Então nós temos esse dever, nós temos esse privilégio de orarmos a Deus e clamarmos pela salvação, clamarmos pela vida eterna, se assim você ainda não encontrou a vida eterna, meus irmãos. Alguém já ouviu falar da história de George Miller? A missão que nós temos também de orar pelos perdidos, o dever que nós também temos de orar por aqueles que ainda não encontraram Jesus. George Miller fala em sua biografia que ele orava por algumas pessoas já fazia 52 anos, mas ele tinha uma esperança dentro do seu coração que ele ainda encontraria essas pessoas pela qual ele orava na eternidade. Ele tinha essa esperança e orando e clamando pela salvação daquelas pessoas, porque ele tinha certeza de que ele as encontraria na salvação, na eternidade. Hebreus 4, não precisa abrir, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por
todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu sempre gosto de falar sobre esse versículo, porque a palavra diz que Jesus, ele passou por todo o tipo de tentação. Você sabe o que isso significa? Olha para a sua vida, pelo que você está sendo tentado, Jesus também foi, de uma forma muito forte. Aí você diz, mas Jesus não foi tentado pelas riquezas. Foi? Lembra lá do diabo no deserto? Mas Jesus não foi tentado na área sexual. Foi, porque a palavra diz que foi, está aqui em todas as coisas, mas sem pecado. Mas o verso 16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quando nós oramos a Deus, nós não colocamos Deus contra a parede, como muitos falam. Muitos não são a favor de oração porque pensam que, mas Deus já sabe de todas as coisas, nós não precisamos orar. Meu irmão, é da vontade de Deus que a gente ore. Porque quando os filhos dele, quando a humanidade está de joelhos, reconhecemos que nada somos e que precisamos de Deus. Então é muito ao contrário. Deus não é escravo das nossas orações, mas nós somos dependentes dele quando olhamos e vemos a nossa incapacidade e clamamos: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim. Meu querido irmão, muitas vezes nós andamos com os nossos olhos fechados, a gente não enxerga as coisas. Sexta-feira tivemos a notícia da morte trágica daquela cantora. Meu irmão, será que ela sabia que ela ia morrer? Não. Será que ela sabia que algumas horas depois, alguns minutos depois dela entrar naquele avião, será que ela sabia que ela iria morrer? Ela não sabia. Não sabia. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair ali fora. Eu não sei, esse teto, que isso não aconteça, mas esse teto pode desabar sobre a nossa cabeça, quando ver cair uma pedra aqui. Mas a gente não sabe, meus irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem noção do que nos espera no minuto seguinte. E a palavra diz: louco, se essa noite pedirem a tua alma, o que tu tens preparado? O que a gente tem preparado? A salvação é algo muito sério, meus irmãos. O céu é algo sério. A vida eterna é algo sério. É o principal motivo de Cristo ter morrido na cruz. O inferno está aí. O inferno está tragando pessoas. E a gente dormindo. A gente olhando para o nosso próprio umbigo. Meus irmãos, vamos clamar. Vamos nos achegar na presença de Deus e vamos buscar aquilo que é primordial, aquilo que é principal. Aquilo que realmente vai fazer a diferença, porque nós podemos viver aqui na terra, 80, 100 anos. Eu espero viver até uns 150 jogando bola ainda, vai ser difícil, mas quem sabe, né? Meu porte físico de jogador de bisca pode me ajudar, né? Mas a gente não sabe, a gente não tem noção do dia de amanhã. Sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes a gente passa por lutas na nossa vida, e a gente se sente meio desnorteado. Mas tem uma palavra que Deus tem falado ao meu coração há muito tempo já. Josué 1:9. Não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus, e estarei contigo aonde quer que andares. Meus irmãos, essa última parte do versículo, mesmo muitas vezes que eu tenho passado por lutas, tribulações, tentações, isso me conforta em saber, o resto assim não tem me interessado, mas me conforta em saber que Ele estará comigo aonde eu estiver. Então que a gente reflita sobre isso. Uma outra atitude, meus irmãos, que nós devemos tomar, para que pela graça recebamos essa salvação de Deus, é que nós precisamos nos arrepender
dos nossos pecados. E Deus proverá o arrependimento necessário para que eu e você recebamos essa salvação. Porque é obra dele, é graça dele. Olha o que a palavra diz em Romanos 2. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O arrependimento é algo muito sério. O arrependimento, ele não é simplesmente a gente deixar algumas coisas e continuar com as outras. Mas arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de coração. Então Deus, Ele proverá isso nas nossas vidas e tem provido. Sabe por quê? Você acha que tu acha que nós reconhecemos o nosso pecado naturalmente? Eu pequei. Meu Deus, eu pequei, Senhor, tem misericórdia. Não. É o Espírito Santo de Deus que abre os olhos naturais do pecador e mostra para ele que ele é pecador e que ele está condenado ao inferno, mas ao mesmo tempo ele mostra que há um Salvador. Se não for a obra do Espírito Santo, se não for a misericórdia e a bondade de Deus, nós perecemos. Porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus proverá nas nossas vidas o arrependimento necessário, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que Ele tem prazer na salvação do homem. A gente pensa assim, meu Deus, mas será que Deus quer me salvar? Mas eu sou tão ruim, eu sou tão errado. Meu irmão, Deus, Ele tem prazer em salvar o homem. Para Deus é um prazer trazer drogados, políticos corruptos, pessoas politicamente corretas, prostitutas, pastores que estão longe de Deus, homens, mulheres. É um prazer para Ele que essas pessoas se arrependam e creiam. A palavra diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende, meus irmãos. Então que a gente possa refletir na nossa vida. Assim como diz o salmista. O salmista diz o quê? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me ajuda a andar pelo caminho da eternidade. Arrependimento é coisa séria. Quando nós nos arrependemos, não é que a gente deixa de pecar, é bem diferente. Mas quando nós nos arrependemos, o pecado não é mais dono daquela pessoa quando ela se arrepende. Ela continua cometendo os erros e pecados, mas ela entra num processo de santificação progressiva. Ela entra num processo onde ela, isso é muito benção. Porque o pecado, ele realmente nos escraviza. E quantos de nós temos sofrido com pecados repetitivos? Talvez a gente tenha fraqueza na área do dinheiro, e a gente volta e meia faz alguma coisa errada, e aquilo nos traz tristeza. Talvez a gente tenha inveja no nosso coração, e quando a gente inveja, a gente, meu Deus, o que eu estou fazendo? Talvez a gente tenha fraqueza na área sexual, na pornografia, e aí a gente cai e diz, meu Deus do céu, aquilo traz uma tristeza, aquilo traz um desânimo, aquilo traz algo muito ruim para o nosso coração. Então quando nós nos arrependemos, meus irmãos, a gente começa a ter êxito sobre esses pecados que outrora a gente fazia de tudo, orava, jejuava, se sacrificava, fazia de tudo, mas não conseguia vencer. Mas o arrependimento, ele traz isso, ele traz vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Então a gente se alegra, diz, meu Deus, eu nunca consegui vencer isso, mas pela tua misericórdia, Senhor, eu consegui vencer. Mas eu caí de novo, mas eu me levantei e eu tenho lutado e orado e vigiado para não cair mais. E a cada dia mais nós nos santificamos. A cada dia mais nós crescemos
e progredimos. Então, o que nós precisamos entender é que Deus, Ele proverá esse arrependimento necessário para que a gente alcance a salvação. Mas nós precisamos aceitar. Nós precisamos desejar esse arrependimento para uma mudança na nossa vida. Porque o nosso coração pode sim resistir à vontade de Deus. Atos 7,51 diz: por que resistis ao Espírito Santo, homens de coração incircunciso? Então que a gente vigie, que a gente ore e clame a Deus, diz: Deus, tira esse coração de pedra e me dá um coração de carne, Senhor. Me dá um coração de carne. Me dá um coração de carne. Outra atitude, meus irmãos, que nós devemos tomar é que nós, para alcançar a salvação, é que nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, e o próprio Deus proverá essa fé que precisamos para receber essa salvação, que, lembrando, é a principal necessidade das nossas vidas, se ainda assim não somos salvos. Hebreus 12 diz, a parte A: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A fé não é obra humana. A fé é obra do Senhor. Você sabe qual que é o significado da palavra autor? Assim como diz que Ele é autor e consumador da nossa fé, autor significa aquele que cria, aquele que produz. E consumador significa aquele que termina, aquele que conclui. Então Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é primordial, Romanos 5, se eu não me engano, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, agora vocês têm paz com Deus. O ser humano, antes de crer no sacrifício de Jesus pela sua vida, ele acha que ele tem paz com Deus, mas ele não tem, porque ele está sob a maldição da lei, porque ele está sob a condenação do inferno. Aqui, Romanos 5 não fala sobre uma condição, não, eu estou em paz. Ela fala sobre que quando nós cremos, nós ficamos em paz com Deus. Deus não está mais irado conosco. Deus não está mais a ponto de nos destruir por causa do nosso pecado, porque nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e aí sim, a justiça de Cristo foi imputada nas nossas vidas. Deus, Ele continua vendo um Fábio pecador, mas Ele vê Jesus no coração do Fábio. Ele vê o sangue derramado. Então, por isso que é uma principal necessidade de nós crermos. Crermos que Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Aí sim, nós estamos em paz com Deus. Então é primordial que a gente creia, que a gente tenha fé. Então, meus irmãos, Deus, Ele proverá essa fé necessária. Mas o que cabe a nós é crer. O que cabe ao ser humano é crer. Eu preciso crer naquilo que Deus fez por mim. Eu preciso crer nas promessas do Deus vivo. A partir dessa fé, nós somos justificados por Deus. Então vamos recapitular. A salvação é a principal necessidade do homem. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos crer. Indo para a parte final, meus irmãos. E a parte mais importante. E o mais importante das coisas, preste atenção nisso. O mais importante das coisas, eu estou aqui para lá e para cá, eu me esqueço da câmera. O mais importante das coisas que Deus proverá, na verdade, Ele não proverá, porque Ele já proveu. Ele já proveu, sabe por quê? Lembra do cordeiro? Lembra do carneiro que Deus proveu na vida de Abraão? Livrando a vida de Isaac? Jesus
representou, Jesus cumpriu esse papel. Era para nós, Isaac, pecadores e perdidos, ter morrido pela ira de Deus. Mas Deus poupa a nossa vida por amor e misericórdia, e Deus envia um cordeiro, sem pecado, sem defeito, sem manchas, Jesus Cristo. E há mais de 2000 anos, meus irmãos, um justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha pecado se tornou pecador. Aquele que não tinha pecado morreu pelos pecadores. Aquele que não tinha pecado morreu pelos injustos. Aquele que era 100% santo, aquele que era perfeito, entregou a sua vida pelos pecadores, se fazendo maldição na cruz. Meus irmãos, morte de cruz era a pior morte que uma pessoa que estava condenada poderia receber. Existia tantos outros tipos de morte, mas aquele bandido, aquela pessoa, aquele acusado que era pregado na cruz, era a pior condenação que ele podia receber. E foi justamente isso, a condenação que Cristo recebeu. Meus irmãos, você sabia que há no mínimo 3 motivos, no mínimo, 3 motivos que Cristo morreu na cruz? E a primeira pergunta que eu faço para nós essa noite: você sabe por que Cristo morreu na cruz? São coisas bem diferentes e você vai entender. Cristo morreu na cruz porque Deus, Ele precisava punir o pecado. Isso é fato. Cristo, Ele morreu na cruz porque Deus, Ele precisava satisfazer a sua justiça. Deus é santo. Deus não tolera o pecado. Deus não passa a mão do pecador. Tudo bem, tu pecou, tá tudo certo. Não. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Cristo precisava morrer na cruz. Cristo precisou morrer na cruz porque alguém que era inocente, alguém que não tinha defeito nenhum, precisava morrer no lugar dos pecadores. Então por isso que Cristo morreu na cruz. Mas agora a segunda pergunta é: para que Cristo morreu na cruz? Existe muita diferença. Para que Cristo morreu na cruz? Cristo morreu na cruz porque o véu estava fechado. Nós não tínhamos acesso a Deus. Mas quando Cristo Ele morre na cruz, Ele brada em alta voz e Ele diz: está consumado. E a palavra do Senhor diz que o véu se rompeu de alto a baixo. Então nós começamos a ter acesso ao Pai pela morte de Jesus, pela morte de Cristo. Então Jesus, Ele precisou morrer na cruz para restaurar o relacionamento do homem com o seu Criador, que havia sido perdido lá no jardim do Éden, através do pecado de Adão. Então Cristo precisava morrer na cruz por isso também, porque o nosso relacionamento com Deus, ele precisava ser restaurado. E hoje, meus queridos irmãos, hoje nós não precisamos mais de seres humanos para chegar até a presença de Deus. A gente não precisa mais fazer um sacrifício para chegar na presença de Deus. Hebreus 10 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, não mais o caminho da lei, mas sim o caminho da graça, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados
com água pura. Então, quando Cristo morre na cruz, o caminho se abriu novamente. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas agora, a pergunta que não quer calar: o que levou Cristo à cruz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Cristo, a motivação de Cristo ter ido para a cruz foi o amor pela humanidade. Cristo vai para a cruz não por obrigação. Cristo vai para a cruz não porque ele simplesmente precisava ir para a cruz, mas ele vai para a cruz porque ele ama a humanidade. Amou o mundo de tal maneira. O amor foi o combustível de Cristo ter ido para a cruz e ter morrido pelos pecadores. Então nós, quantas vezes eu dei glória a Deus, eu disse aleluia, quantas vezes eu recebo da parte de Deus. Muitas pessoas chegavam e falavam: Fábio, o melhor de Deus está por vir. Mas hoje eu entendo, o melhor de Deus não está por vir, ele já veio, que é Cristo. Porque todas as outras coisas são supérfluas perto da presença, da pessoa, do sacrifício de Jesus Cristo. Deus, ele entregou a sua melhor dádiva. Deus, ele entrega o seu melhor presente em prol da humanidade. O Messias, o Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus, ele morre na cruz para redimir um povo, para redimir uma humanidade que está perdida, meus irmãos. Então que, pela graça de Deus, os nossos olhos se abram, que o Espírito Santo de Deus ele nos leve a refletir. Eu não quero trazer dúvida aqui nessa noite, jamais, não quero trazer dúvida para os nossos corações, mas que o Espírito Santo de Deus nos leve a refletir se nós de fato estamos na fé, se nós de fato estamos salvos, porque a gente simplesmente pode estar, aqui quem já leu o livro do Peregrino, ou já assistiu o filme, a gente simplesmente pode estar no vale do encantamento, a gente pode simplesmente achar que está indo para o céu, mas na verdade está bem distante do céu. Então que a gente clame: Senhor, abre os meus olhos, Deus, me ajuda a enxergar, Senhor, me ajuda a ver, me ajuda a confirmar, Senhor, se eu de fato estou na fé. 1 Pedro 1,9, se eu não me engano, diz que o alvo, o objetivo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. E quando eu falo que Deus nos abençoe, são bênçãos da seguinte forma: uma vida próxima a Ele, uma consciência frágil em relação aos nossos pecados, um desejo ardente de comunhão com Ele, amor por Deus, amor pelas almas. Que essas bênçãos estejam nas nossas vidas. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para vir aqui estar ministrando mais este louvor. Enquanto isso, eu peço que você reflita. Eu peço que você clame a Deus. E talvez, se você estiver se sentindo
Talvez se você estiver se sentindo culpado por pecados, por fraquezas, se talvez o Espírito Santo de Deus abriu os seus olhos e mostrou que, filho, você está longe dos meus caminhos, não se desespere, lembre que Deus proveu um Salvador, não entre em desespero, não deixe o diabo dizer que para você não há mais jeito, não há mais solução, mas lembre-se, Deus proverá o necessário para você receber essa salvação. Não sei, talvez você tenha alguma pessoa da sua família, algum colega de trabalho, que o seu coração tenha ardido pela vida dele, que você vê que essa pessoa está perdida, então clame a Deus pela vida dele, interceda a Deus pela vida dele. Eu quero convidar você nesse momento do louvor a fechar os teus olhos.